Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, eu guardei poucos livros da época da faculdade, até porque eu me graduei tem aproximadamente 22 ou 23 anos. E direito é um ramo muito estéril, então os livros eles caducam. Você, principalmente livros de doutrina, né? Os livros que reúnem legislação, tipo os vademecums da vida, que eu acho que as pessoas hoje em dia nem utilizam tanto, já que a gente tem acesso a isso com uma facilidade muito grande na internet. Mas até mesmo as obras de doutrina, elas ficavam desatualizadas muito rapidamente, porque havia inovações legislativas, principalmente em um país como o nosso, onde impera o decretismo. O que é decretismo? É esse excesso de leis sendo publicadas a rodo para regulamentar a exaustão todos os aspectos da vida social, tornando assim a vida do cidadão um inferno, né? Seja do indivíduo, seja de uma pessoa jurídica, do empresário que está tentando sobreviver e nem entende mais como ele deve atuar na burocracia brasileira, na questão tributária também, então tem que contratar assessoria contábil, tem que contratar assessoria jurídica, e às vezes até mesmo essas assessorias não sabem como atuar, porque elas ficam perdidas em um manancial de leis, decretos, resoluções, sem contar as próprias emendas à Constituição. Quando eu estava terminando o meu curso de Direito, estávamos na emenda constitucional número 39, cara. Parece que já vão aí para, meu Deus, eu nem sei mais quantas. Vou dar uma conferida aí depois e vou colocar aqui na descrição. Mas em resumo, então a gente jogava esses livros. Eu mesmo me desfiz de tudo. Eu guardei apenas algumas coisas de filosofia do direito, obras que têm a ver com o meio jurídico, mas não são notadamente doutrina, como por exemplo dos delitos e das penas, do Beccaria e por aí vai. Então eu guardei também, cara, duas obras para entender o ordenamento jurídico. No caso, isso aqui eu até fichei na época, Teoria do Ordenamento Jurídico, Alberto Bobbio. Foi um livro muito lido e relido, tanto que tem muitas anotações. Eu faço muito isso com livro técnico, com livro, olha, tudo riscado, tudo grifado. Fazia muito com livros técnicos, mas não faço isso com romance, com poesia. Não vou riscar os meus livros, né, de deleite, de prazer, da literatura prazerosa. Mas em livros que fornecem um conhecimento técnico e científico, entre aspas, né, a gente tem que de vez em quando dar ali uma riscadinha. Então, o direito é isso, ele é algo estéril, ele é algo que muda muito dependendo do humor do legislador ou dos tribunais. Havia uma citação, não sei de quem, de que dizia mais ou menos o seguinte: uma canetada do legislador faz cair por terra toda uma biblioteca jurídica. Em parte, isso é verdade, só não me lembro quem falou isso. Eu guardei também este livro, ele está até meio mofado, Introdução ao Estudo do Direito, do Paulo Nader, edição... Primeiro livro, né, que eu comprei quando comecei a estudar, quando ingressei no meu curso de Direito em 1999. E é outro também que está bem anotado, né, umas anotaçõezinhas, porque era assim que eu estudava, anotando, rabiscando. E aqui também possui uma parte dedicada à lei, à norma jurídica, para você entender a norma jurídica. E eu percebo, cara, que hoje em dia, nem isso, né? Nessa parte que seria uma parte, por assim dizer, imanente, permanente, uma parte acima do direito positivo, porque lida com generalidades, né? A parte mais genérica da produção do direito, da produção das normas jurídicas, nem isso está valendo entre nós, o que é muito perigoso. Em uma decisão recente envolvendo o Instituto Brasileiro de Mineração, o ministro Flávio Dino decidiu nesta segunda-feira que leis e decisões judiciais de outros países não têm efeitos no Brasil a não ser que passem por uma validação da justiça brasileira. Quando a gente estuda teoria do ordenamento jurídico, a gente sabe que existe a questão da territorialidade da lei, né? Obviamente, uma nação não pode legislar com efeitos sobre outra nação. Mas para isso a gente tem as leis internacionais e pactos.
Então, um país ele adere a um pacto internacional específico ou a um tratado específico e aquilo passa a ter validade em nosso país, após obedecido ali uns determinados requisitos, com a participação dos nossos diplomatas, do nosso corpo de diplomacia, que vai oferecer assessoria a isso. Nós temos aqui o Itamaraty, com essa função, o nosso Ministério de Relações Exteriores, e depois a participação do Congresso, do Senado, principalmente, em chancelar essas participações. A gente utiliza mais a expressão signatário, né? O Brasil é signatário disso, daquilo outro, né? Então isso passa a ter validade em nosso país. Porque essa participação do Congresso, ela é essencial. Nós estamos falando de normas com efeitos, normas estrangeiras, né, internacionais, com efeitos concretos aqui em nosso país. Eu recordo, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica. É um exemplo. Se tinha uma celeuma aqui no Brasil, porque o depositário, quando ele era infiel, ele podia ser preso. O que é depositário? O cidadão, dentro de uma ação judicial, esse estilete ficava penhorado. Então ficava em mãos de José. José pegava e vendia isso aqui. Então ele era um depositário infiel. Ele poderia ser preso por isso. Agora ele não pode, porque o Pacto de São José da Costa Rica não admite essa possibilidade. E o Brasil foi signatário desse pacto. E ele ingressou em nosso ordenamento jurídico obedecendo ali aos trâmites exigíveis. Então, no Brasil, hoje, por dívida civil, a gente só tem um tipo de prisão, que se trata do inadimplente de pensão alimentícia, porque está envolvido ali, a princípio, uma prestação de alimentos. Se o beneficiário não receber aquilo, ele morre, né? É essa a ideia. Eu sei que alguém aqui vai tentar falar de pensões indevidas, estrambólicas, mas isso não vem ao caso. Estou falando da pensão devida. Joãozinho engravidou Maria, a guarda está com Maria, então ele tem que pagar pensão. Quem mandou engravidar mulheres por aí, né? Tem que sustentar o moleque, sim. E se for muito rico, pior ainda, meu amigo. Vai entrar aquele binômio, necessidade e possibilidade, e na prática as pessoas só olham a possibilidade. Então, se o cara é muito rico, ele vai pagar uma bala de pensão mesmo, mas isso aí é outro assunto. Mas em resumo, o que é que o Flávio Dino está falando com isso, cara? Que depende do aval da justiça brasileira. Ou seja, ele está dizendo agora que a validade de leis internacionais, isso eu tenho medo que ele comece a estender para tratados e pactos, dependam agora do aval do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, nossa Suprema Corte vai avocar para si, pode ser, né, ainda mais, uma função que seria do nosso poder legislativo, que é inerte, não serve para nada realmente. Então, por isso que a cúpula do judiciário se expande sobre as atribuições do legislativo, e nenhum parlamentar vai peitar realmente cortes superiores de direito, até porque todo parlamentar tem um processinho aí tramitando, um processo de um primo, de um parente, ou partido político tem interesse em certas ações, então eles não vão peitar nossas cortes superiores, né, principalmente o STJ e o Supremo Tribunal Federal. Aliás, para quem não entende, o Supremo Tribunal é uma corte constitucional. Então, tudo que envolve matéria constitucional cabe ao Supremo resguardar, é ser o guardião da Constituição e dar a última palavra em matéria de direito constitucional. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele seria a última instância em matéria infraconstitucional, ou seja, em leis, né? Lei ordinária, lei complementar, tanto faz. Não sendo matéria constitucional, a última palavra é em leis, então cabe ali a princípio, a priori, ao STJ. E também aquelas competências que a gente chama de específicas, né? Tem aquelas competências, aqueles recursos específicos que são do âmbito do STJ, tanto do Supremo, mas isso também é muito extenso e eu não vou ficar aqui esmiuçando isso, que talvez não interesse a ninguém. Mas vamos lá voltar à situação do Flávio Dino recente, que decidiu que caberá à justiça brasileira uma decisão sobre isso. Cara, isso é muito medonho, porque isso deve caber ao nosso Congresso. O nosso Congresso, com o apoio do nosso corpo técnico de diplomacia e também com os pareceres de nossa consultoria legislativa, nós temos os consultores do Senado, da Câmara, são pessoas concursadas, que têm um conhecimento jurídico também muito grande para fazer essa análise,
Não só jurídico, porque às vezes envolve ali também economia e outras coisas. Eles oferecem, né, todos esses órgãos que pertencem ao nosso Congresso, essas consultorias, e que pertencem também ao Executivo, por exemplo, pareceres do Ministério da Fazenda. Hoje se chama Ministério da Economia, né? Pareceres do Itamaraty, que é um órgão relevantíssimo em termos de relações internacionais. Na verdade, relevantíssimo não, é o principal, né, o essencial. Quem cuida de nossas relações exteriores são diplomatas, não são diretamente senadores, deputados e muito menos membros de tribunais superiores. Mas o Flávio Dino está dizendo que sou eu, né? Eu e meus amigos aqui, nós vamos cuidar desses assuntos. E isso dá muito medo. Interrompi o vídeo para acender aqui o meu cigarrão. Isso dá muito medo porque a gente já está vivendo em um ambiente de muita insegurança jurídica, onde nós não sabemos, mas como será amanhã, por exemplo? Eu comprei esse isqueiro, tá ok? Eu comprei esse isqueiro é meu, por isso que eu comprei. Mas amanhã se pode entender que eu comprei esse isqueiro, então anualmente, porque eu comprei esse isqueiro, eu tenho que pagar um tributo específico, uma taxa ou uma contribuição social, porque eu comprei esse isqueiro. Isso é um exemplo bem esdrúxulo que eu estou dando, mas é que assim dá para vocês entenderem a situação em que nos encontramos, o tamanho, a dimensão da insanidade jurídica pela qual passamos. E o que me preocupa, cara, em tempos, né, de lei Magnitsky, de sanções econômicas de potências estrangeiras com grande poder bélico sobre nós, cara, em tempos assim, eu fico me perguntando como nós chegamos ao ponto onde quase 2 dúzias de pessoas, são 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, podem tomar decisões que poderão nos levar para uma bancarrota econômica, para uma situação de conflito tarifário e comercial, para uma situação onde talvez, né, até tratados e pactos internacionais poderão ser revistos por nossa Suprema Corte, mesmo tendo sido ratificados para terem validades aqui em nosso país. Segurança jurídica tremenda, onde 11 pessoas podem nos causar insegurança jurídica. Não os estou acusando de causarem, né? Até porque se eu fizer isso, amanhã eu estarei sendo preso, possivelmente. Mas suponhamos que essas 11 pessoas possam nos causar um grave prejuízo econômico, possam nos isolar diante de outras nações, possam até mesmo provocar uma possível situação de tensão bélica, e nós não temos como competir com poderios bélicos estrangeiros por aí. Por exemplo, imagine uma situação bélica envolvendo o Brasil e os Estados Unidos, cara. A gente não dura nada. Nós seríamos ocupados em poucos dias, de uma forma mansa, né? Se opuséssemos resistência, eu acho que nós seríamos ocupados, talvez de uma forma mais demorada, mas ao custo de muita dor e sofrimento. Muita gente pode dizer, não, algo assim não aconteceria. Eu me pergunto por que não aconteceria, né? A gente percebe aí essa eterna lua de mel, por exemplo, entre o Macron e o Lula. Tudo bem, as pessoas podem dizer, não, a OTAN, a França, a Inglaterra, potências estrangeiras, a Alemanha, ficariam a favor do Brasil. Eu acho que não, porque existe um interesse internacional muito grande por nossos recursos naturais. Água doce, terra arável em grandes extensões, às vezes até onde você pensa que não é arável, mas é, porque você perfurando o solo, você encontra água. Isso me lembra até os eventos da pré-Primeira Guerra, né? O que é que a gente herdou no pós-Primeira Guerra? A gente loteou o mundo. Os vencedores que queriam a guerra, queriam apenas o pretexto para começarem a guerra, eles lotearam o mundo, destruíram grandes impérios que existiam e fizeram ali o seu loteamento. Isso aqui é meu, isso aqui é teu, tá aqui tua influência sobre essa área, sobre essa
outra área. Me lembro agora, por exemplo, que nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, antes da Primeira Grande Guerra, nós tínhamos o Império Otomano, por exemplo. Após a Segunda Guerra, né, como não vem à mente, primeiramente, o Muro de Berlim, né? Vamos dividir aqui a Alemanha em ocidental e oriental. Então, cara, nesses aspectos beligerantes, não se tem amiguinhos, não. Não se pensa, por exemplo, que a França, ali com o Macron em fotografias lindas, com Lula, eles correndo de mãos dadas, né? O Macron com a grande afeição que ele tem por nossa primeira-dama, Janja. Não se pense que essas pessoas, essas nações, elas ficarão ao lado do nosso país. Elas ficarão ao lado de quem possui poder bélico parecido com delas, e depois eles irão ali fazer o rateio de tudo que foi conquistado. E o que me causa espanto, repito, hoje em dia, é que nós entregamos, a nação brasileira entregou nas mãos de 11 pessoas esse destino nebuloso que podemos encontrar pela frente. Enfim, essa decisão recente do Flávio Dino me deu um pouco de medo, e é uma decisão, né, e pelo que eu vejo, o Congresso não vai reagir a essa decisão. Eu achei interessante compartilhar esse meu medo aqui e esse meu ponto de vista sobre o que vem ocorrendo em nosso país, e como apenas uma corte com 11 pessoas, e às vezes até uma decisão monocrática, isso sendo decidido monocraticamente, ou seja, basta apenas uma pessoa que não foi eleita, né, mas existe a legitimação indireta. Por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal, ele é indicado pelo presidente da República e ele é sabatinado pelo Senado. Depois ele é nomeado pelo presidente da República. Então ele teria uma legitimidade indireta, porque nós elegemos os nossos senadores. Mas é complicado. Como uma pessoa de uma corte, ela pode colocar toda uma nação com 230 milhões de pequenos tiranos, como disse a ministra Carmen Lúcia, em maus lençóis, dependendo da forma que essa decisão for tomada. Enfim, dá o que refletir, né? Vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.